Eu vou te explicar como que eu fui de magro lá na juventude a um obeso aos 35 anos de idade e como que eu consegui reverter esse quadro e reconquistar a minha saúde aplicando princípios bíblicos daquilo que eu chamo hoje de Protocolo Davi. Protocolo Davi é um programa voltado para quem quer aplicar princípios bíblicos para conquistar uma vida saudável, uma vida longa que proporcione a você o privilégio de viver todo o propósito de Deus para a sua vida, não só hoje, mas também até os últimos dias de vida. Antes da gente entrar no assunto do protocolo Davi, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Talvez você não me conheça, seja a primeira vez que esteja me ouvindo. Como eu falei, eu sou cristão evangélico, filho de um pastor, uma família humilde, uma família simples. Eu sou caçula de 6 irmãos. Na verdade, eu nunca nem sequer sonhei em fazer medicina, nunca passou pela minha cabeça. Uma coisa assim que aconteceu lá atrás, já fosse um prenúncio de que eu iria fazer medicina, foi em uma ocasião em que meu pai ele estava doente. Eu lembro assim de muitos pastores indo lá em casa orar por ele. Eu lembro de pessoas levando cesta básica lá em casa porque meu pai não conseguia trabalhar por conta do problema de coluna. O fato é que teve uma noite que um pastor foi lá orar pelo meu pai e eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade nessa época. E ali naquele dia eu fiz a seguinte oração: se o Senhor curar o meu pai, eu prometo dar a minha vida para salvar outras vidas. E o fato é que meu pai foi curado. Então foi uma grande reviravolta na nossa vida. Então nós fomos de Curitiba para o litoral do Paraná, onde meu pai foi trabalhar como missionário. Depois que eu terminei o ensino médio, eu voltei para Curitiba e meus pais ficaram lá, porque eu queria estudar, queria fazer a minha vida profissional. E nesse meio tempo, eu conheci a mulher da minha vida, que é a Márcia. Nós dois somos músicos, tocávamos juntos lá na igreja, e nós nos casamos muito jovens e ainda sem uma clareza do que eu iria fazer da vida profissional. Trabalhei por 7 anos numa concessionária. De repente, eu comecei a perceber o seguinte, que eu gostava de lidar com pessoas. Pensei em fazer psicologia. O fato é que a Márcia, entendendo essa minha vocação, ela me incentivou a me inscrever lá no Enem para tentar uma bolsa. No primeiro ano eu fiz a prova, não deu certo. No segundo ano, quando eu fiz a prova, a minha nota foi muito boa. Foi tão boa que eu pensei, poxa, eu acho que com essa nota eu consigo concorrer à medicina. E eu falei, poxa, mas eu vou ter que parar de trabalhar. Na época, a Márcia só fazia um estágio. Ela estava na faculdade de música. E eu cheguei em casa com essa ideia, contei minha nota. E no mesmo momento, ela ficou extasiada com a ideia e me incentivou. Falou, uau, se é isso que você quer, então vamos lá. Eu falei, meu Deus, mas como que a gente vai fazer? Eu vou ter que parar de trabalhar. São 6 anos de faculdade, período integral. Você está só estagiando. Eu lembro que ela falou a seguinte frase: amor, se Deus está abrindo essa porta para nós, todas as outras portas que vão precisar ser abertas, Ele também vai abrir. O fato é que eu ingressei na faculdade de medicina, consegui uma bolsa integral e a nossa primeira filha nasceu durante a faculdade. No segundo ano de faculdade nasceu a Lorena, que é minha filha mais velha, que hoje tem 12 anos. Quando eu me formei, eu estava já com 32 anos de idade, com uma filha, então eu entrei numa rotina de trabalhar demais, demais, demais. Teve uma época que a Márcia começou a se incomodar com o tanto que eu estava trabalhando e eu olhava para dela e falava, amor, você está trabalhando demais. Eu falei, não, amor, eu não estou trabalhando tanto assim. E aí eu resolvi fazer as contas de quantas horas que eu estava trabalhando por semana em média. E nas minhas contas, somei 96 horas semanais de trabalho. Eu falei, poxa, realmente, eu acho que eu estou trabalhando demais. Com tanta coisa acontecendo, com tanto trabalho, comendo muita comida de lanche, tomando refrigerante, dormindo pouco, parei de fazer atividade física, porque lá naquela época que eu falei que eu morei na praia, eu corria todo dia, pedalava, surfava, nadava, enfim, tinha uma vida muito ativa, sempre fui magro e de repente eu me vi chegando na obesidade grau 1, sedentário, num quadro de depressão. Eu lembro inclusive um dia que me veio um pensamento e eu entendi que aquele pensamento era uma ideia suicida. E pensando, sim, em tirar a minha própria vida. E entendendo que aquela talvez seria a solução para aquela fase terrível financeira que a gente estava passando por conta de um calote de um lugar que eu trabalhava que acabou não me pagando ali por praticamente um ano. O fato é que naquele dia eu dobrei meus joelhos e pedi, Senhor, misericórdia, me tire desse lugar. E as coisas começaram a mudar a partir dali. E nesse meio tempo, eu fui muito ministrado por Deus em relação à minha saúde física. Deus estava trabalhando muitas coisas na minha vida espiritual, emocional. Então, eu tirei um período de jejum e nesse período de jejum eu comecei também a praticar atividade física. Nesse período de jejum, o Senhor me direcionou a comer só alimentos não processados, não ingerir alimentos processados, lanches, carboidrato refinado, enfim. E
depois que findou o período de jejum, eu mantive isso. E mantive também a prática de atividade física que eu construí nesse período ali de jejum. Então, teve uma mudança também na minha visão em relação ao meu chamado como médico. Eu me lembrei daquela oração que eu tinha feito lá atrás. Se ele curasse meu pai, eu prometia ao Senhor que eu iria dar a minha vida para salvar outras vidas. E eu comecei a entender que aquilo que tinha acontecido comigo, de eu mudar os meus hábitos, conseguir emagrecer, voltei ao meu peso de quando eu casei nesse período, reconquistei a minha saúde física, minha saúde emocional, e foi através da palavra de Deus, foi através de um toque do Senhor na minha vida. E eu comecei a buscar na palavra de Deus, comecei a buscar conhecimento científico em relação a o que faz uma pessoa mudar o seu estilo de vida. Eu aprendi muita coisa. Dentro de muita coisa que eu aprendi, alguns princípios lá da história de Davi e Golias foram fundamentais para, de fato, fazer com que eu mudasse completamente a visão que eu tenho sobre a minha saúde e a saúde dos meus pacientes. E desses princípios é que nasceu o método, que é o protocolo Davi. Assim como Davi tinha um gigante que ele teve que derrotar, todos nós também temos um Golias que ameaça a nossa vida, ameaça a nossa saúde. O que são essas doenças que compõem esse Golias que ameaça a nossa saúde? Existem duas principais causas de morte. E aí me ocorreu o seguinte: poxa, se são duas principais causas de doença que acabam fazendo com que as pessoas morram antes da hora, nada mais sábio da minha parte se eu focar a minha atenção em ajudar os meus irmãos a evitarem essas duas principais causas. Doenças cardiovasculares. O que compõe as doenças cardiovasculares? Infarto e AVC e câncer. E o interessante é nós percebermos que essas principais causas de morte, elas têm uma causa em comum, que é justamente o estilo de vida. E aí eu percebi o seguinte: eu consegui mudar o meu estilo de vida e com isso, ou diminuir o risco de eu morrer precocemente, de eu desenvolver essas doenças, eu consegui aplicar isso na minha vida e aplicando princípios da palavra de Deus. Por que não compartilhar com cristãos que professam a mesma fé que eu, que creem na Bíblia assim como eu creio, que ela é a palavra de Deus, para que eles também mudem o desfecho da sua saúde? E disso nasceu então o protocolo Davi. Para eu conseguir aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, estão abertas as inscrições para essa super aula que eu vou estar ensinando todos esses conceitos de quem é o urso, quem é o leão, quem é a ovelha, quais são as doenças que compõem o Golias, que você precisa focar a sua atenção para você conseguir cuidar de fato da sua saúde, para você assumir o controle do seu peso.